Bom, olha só. Vocês querem que eu mostre na tela os dois terrenos, já que vocês não fizeram o dever de casa? Tá? Vamos conversar a respeito de cada um deles, os prós e os contras, e aí vocês já estão com a CI, depois então vocês optem pelo que vocês, num consenso, evidentemente, né? O que vocês querem fazer. Eu gostaria, tá? Para facilitar, que a gente fizesse uma coisa que é sempre bem interessante. Você vai fazer a planta do terreno, só que você vai fazer essa planta de tal forma, tá? Que você vai fazer como se fosse uma maquete, tá? Nada de complicado, não. Você só vai pegar ali o terreno que tem no entorno, certo? E posicionar, que é para você ter uma ideia do que está ali. Entenderam o que eu estou falando? Que fica mais fácil para você trabalhar depois. Porque a gente vai trabalhar só com volumetria e a implantação, tá certo? Então, vamos lá. Pode abrir aí, por favor, Miguel, os terrenos? Olha, a gente vai começar pelo Alzira Brandão. É a CI? A CI está ali, né? Então, vamos lá. Alzira Brandão, abre logo aqui o terreno. Esse terreno é um terreno bastante grande. Tem como a gente descobrir mais ou menos a metragem quadrada dele, Miguel? Mais ou menos, não precisa ser assim, certo, não, mas ele tem em torno de quê? Uns 900 a 1.000 metros quadrados, não é? Mais ou menos isso. Mas que tem restrições, né, professora, de constitutivo? Sim, esse daí tem as restrições porque ele está num terreno de metrô. É isso que vocês vão ter que me dizer. Eu não tô dizendo que nós vamos trabalhar esse, não. Eu estou só mostrando que foram os dois que a gente deixou. Porque tinha um outro na Valparaíso. Só que o outro a gente já excluiu, porque achamos que ali ele limitava muito o uso. Entenderam? Então, essa aqui é a visão que nós temos do terreno, tá vendo? É um belo terreno, tem restrições, evidentemente. Eu tenho uma escola estadual atrás, certo? Eu tenho a igreja de São Francisco Xavier. O metrô está aqui, certo? Nós temos o Teatro Ziembinski do outro lado. Do lado de cá, nós temos o ponto do 600 e do 601, certo? Aí nós temos também o rio que passa do outro lado da rua, certo? Tudo isso, paralelo a ele, tudo isso vai influenciar no terreno de vocês, tá certo? Agora, essas restrições, elas até podem ser relevadas se vocês acharem por bem fazer alguma coisa nesse terreno. Isso aí não quer dizer nada. Tem outra escola, Miguel, não tem? Ó, tem duas escolas. Tem a Escola Municipal Euclides Figueiredo, é isso? E a outra é a Escola Orsina da Fonseca. São duas escolas, tá certo? Bom, vamos olhar o outro. O da São Francisco Xavier, por favor. Oi, Cláudia. Oi, professora, tudo bom? Bem, graças a Deus. Conseguiu resolver os seus problemas? Estou resolvendo. Ah, que bom. Cadê o terreno? Só um minuto que a gente está achando aqui. Eu já achei o meu. Já achou? Que legal. A ele ali, Miguel, Rua São Francisco Xavier. Tem um hospital em frente, um consultório pediátrico, tem um hospital... Isso. Normalmente, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o aerofotogramétrico, tá?
E aí a gente vai marcar essas coisas todas que tem em volta de cada um dos terrenos, certo? Para que a gente saiba a influência. Lembra que a Isária falou uma coisa na aula passada, na segunda-feira passada, desculpa, que a gente... Ele está carregando, tá? Hoje está lento, que está danado. Que a gente pode fazer um prédio de consultórios, escritórios, etc. e tal, nesse, sem o menor problema, certo? O outro, você pode fazer, já que tem uma escola, você pode fazer alguma coisa de recreação, entendeu? Porque aí a restrição do metrô provavelmente vai ser menor. Porque você pode fazer uma praça, você pode, que ali é carente de um lugar assim. Você pode fazer um lugar, por exemplo, que tenha pista de skate, essas coisas. Eu não estou querendo influenciar, eu estou mostrando só o que vocês podem começar a pensar, entenderam? Porque então, mas se é um terreno de propriedade do metrô. Então, seria uma concessão do metrô deixar com que ele vire um ambiente público? Sim, sim. Sim, isso é possível fazer. Por exemplo, lá no Largo do Passa a infraestrutura do metrô embaixo desse terreno. Provavelmente, porque a linha está passando ali. Então, e por isso que eu estou falando, você não vai poder fazer nada que tenha fundações. Fundações, isso. Você vai poder fazer uma lona cultural, você pode fazer uma praça, certo? Você pode fazer uma concha acústica, certo? Coisas desse tipo. Tá certo? Coisas que não tenham fundação profunda. O outro já é diferente. O outro você já pode trabalhar com subsolo. É bem verdade que é preciso observar se enche, se alaga por ali, porque tudo isso é fundamental quando a gente vai propor alguma coisa. E no caso... mas ele não tem informação disso, não. No documento não tem. Na CI, ele está te dizendo. E aí também a gente costuma fazer o seguinte, olhar no local. Quando chove muito, o que acontece? Alaga? Se alaga, você já sabe que você tem que tomar precauções. Por exemplo, lá em Jacarepaguá, muitos anos atrás, a gente foi fazer um trabalho num terreno que ficava ali próximo à Rua Tirol. E aí, quando eu cheguei no local, eu falei, gente, esse terreno tem algum problema, porque é um terreno gigantesco, tinha 4 ou 5 mil metros quadrados, eu não me lembro exatamente quanto, rodeado de prédio, e o terreno, olha, não tinha nada a não ser um horto. Aí eu falei, tá, vamos descobrir o que é. A gente foi, olhou na CI e vimos que era para procurar geotécnica. Lembra que tem no nosso também, falando de geotécnica, etc? Quando nós fomos olhar, ele tinha um grau de deslizamento 4. Ou seja, ele estava na iminência de cair. E se ele deslocasse, ele deslocava todos os prédios que estavam em volta. Quem é que errou? Quem construiu os prédios. Professora, desculpa interromper. O Marcelo está esperando a senhora aceitar. Ué, não tem que aceitar. Já foi. Sim, professora. Agora mudou, professora. A pessoa não pode sair entrando na sua pasta agora, no caso, na sua reunião. Você tem que estar aceitando cada um de cada vez para não ter invasão, entendeu? Era o problema que estava tendo no Zoom. Aí agora me desculpa, Marcelo, eu não sabia. Para mim, a gente está entrando direto. Me perdoe. Foi bom, Diego, você falar. Foi bom. Sem problemas. Você também não fez o dever de casa, não, né, Marcelo? Qual deles? Marcelo Caxias. Que eu tinha passado. Marcelo faz tudo. Parabéns, Marcelo. Qual, professora? Eu tinha terrenos. Os terrenos. E para verificar na CI o que pode ser feito em cada um, tá lembrado? Aí eu lembro, não fiz. Dessa vez eu não fiz. Não sei qual foi que falou, disse assim, mas você só disponibilizou hoje. Falei, não, disponibilizei no dia 6. Não, já tem tempão, sim. Dia 6. Aí voltei lá, entendeu? Estava lá, dia 6. Mas tudo bem.
Então, voltando ao que a gente estava falando, o terreno da Alzira Brandão, como tem a linha do metrô que passa ali por baixo, é muito provável que você não possa construir nada a não ser o que eu já tinha falado, uma praça, uma concha acústica, uma lona cultural, alguma coisa que seja removível, certo? Senão você não vai conseguir fazer. O outro não, o outro já é diferente. Não está entrando, não sei o que está acontecendo aqui. Hã? A gente não está conseguindo abrir a imagem da São Francisco Xavier. Eu estou vendo só a CI. Vocês estão vendo aí o terreno com vocês? Não. Não, tamo não. Eu tô no Zap V. Tá, deixa eu ver. Eu vou abrir aqui o Zap. Ai, Cacilda. A gente está tentando aqui, mas está complicado hoje. Está carregando e não abre, entendeu? Professor, enquanto a senhora vê aí, professora. Fala. Essa questão de você saber se na localidade existe problemas de enchente. Por exemplo, porque você tem aqui umas observações aqui na CI, Sim. Dizendo só nas questões dos decretos que você tem que olhar. Tem que para edificação residencial, se for unifamiliares, parte de licenciamento, a SEDAI, a Sete Rio, mas em momento nenhum eu li lugar que fale sobre que observe essa questão de se pode alagar ou não. Pois é, você deve ter aí alguma indicação, sim, não sei, que está falando Rio Águas, alguma coisa desse tipo, não está não? Já li tudo, eu não vejo nada. Porque, por exemplo, quando você tem Rio Águas e ali tem um rio passando nas proximidades, eu hoje estou trocando de óculos porque eu não estou enxergando de perto nem de longe, está horrível. O negócio é usar lente. E aí você tem isso, mas tudo bem. Se isso não bastar, não tiver aí, é muito simples. Alguém pode dar uma passada no local e dar uma olhada, entendeu? E ver. Pela localização você consegue fazer. Ou então, como é também um trabalho acadêmico, a gente pode não levar isso em consideração. Abrimos. Conseguimos abrir, tá vendo? Vou compartilhar. Ele vai compartilhar agora. É um terreno bem menor, tá vendo? Existia uma casa nesse local e, segundo o Miguel, que mora aqui perto, ele disse que a prefeitura chegou, a casa estava em ruínas. A prefeitura chegou, demoliu a casa toda, murou e tomou posse do terreno. O terreno é como se fosse da prefeitura. Eita! Fácil e pode isso, professora? Olha, na verdade, se por acaso o sujeito tinha devendo impostos, etc., ele pode fazer sim. Ele pode fazer sim. Eu já vi vários lugares, entendeu? Pessoas perderem as suas posses exatamente porque não pagou os impostos, principalmente quando é um terreno, uma gleba, entendeu? Tem uma história que era um aluno lá da faculdade, o pai dele, ali perto do Anil, o pai dele, há muitos anos atrás, não tinha nada ali. Aliás, não foi nem o pai, foi o avô. O avô dele chegou, não tinha nada, ele tomou posse de um local. Ele murou, cuidou daquilo a vida inteira, certo? Pagava os impostos, tudo direitinho. Um belo dia, apareceu lá um advogado dizendo que representava a família do senhor fulano de tal e que eles tinham não sei quanto tempo para sair dali. Aí ele chegou e me perguntou, o que eu faço? Eu digo, bom, a primeira coisa que você tem que fazer é consultar realmente um advogado que cuide disso. Aí o advogado, ele perguntou se eu conhecia alguém, eu indiquei,
E aí o advogado perguntou a ele, você paga os impostos? Aí ele disse, a gente paga. Ele disse, então me traga tudo, por favor. Eles levaram lá os impostos, tá? Tudo pago direitinho. Não é nem IPTU, é ITBA, né? Sei lá como é que é. Aquele de terreno, como é que é? IPTU. Não, IPTU é de imóvel. Esse é de terreno. É ITBA. Acho que é ITBA. Tinha uma casinha, mas era como se fosse rural, então era isso. Bom, só para encurtar. O cara que dizia que era dono, realmente era dono. Só que ele perdeu. Por quê? Porque há mais de 50 anos ninguém requereu nada, sequer pagou os impostos, tá? E o cara ganhou o uso capião. Então ele hoje é dono de um terreno gigantesco, tá? Deve estar valendo uma verdadeira fortuna aquilo. E o cara ficou rico da noite para o dia sem saber. Em contrapartida, um outro cara, ali na rua Júlio Ottoni, em Santa Teresa, tinha um terreno que a rua Júlio Ottoni, ela vai descendo. Você chega da Almirante Alexandrino, você vira à esquerda, começa a descer. Professora, tem uma favela ali, né? Não, favela Júlio Ottoni. Tem, lá no meio da rua, é um pouco antes, tá? Aquela ali é a comunidade Vila Alice, que eles chamam. Mas eu conheço como Júlio Ottoni. Tem até um amigo meu que mora lá. Não tem problema, não. Ali é tranquilinho. Aí, eu moro lá também, eu moro lá na Almirante Alexandrino, e ali eu tenho várias comunidades. Tem Prazeres, com Didinho. Tem. Valete, Fogueteiro, Coroa. Santo Amaro. Tem tudo. Mas aí o cara, ele tinha também um horto, por acaso, nesse lugar. Ele deixou de pagar os impostos, porque ele ficou ruim das pernas, estava sem grana, e deixou durante, acho que 5 ou 6 anos. A prefeitura colocou o terreno dele, botou leilão. E ele perdeu o terreno, porque ele não pagava os impostos. O dinheiro veio todo para a prefeitura, não foi para ele, foi para pagar o que ele devia. Entenderam? Entendi. Mas vamos lá, o que interessa. Pelo que a gente está vendo aqui, vocês estão conseguindo ver a foto? Tá? Pelo que a gente está vendo, é um lugar que não é passível de enchente, não, porque o Miguel está falando que não é, não. Miguel conhece. Ele disse que não enche, não. Então, menos mal. Então, vocês preferem ignorar o outro terreno e trabalhar só esse, ou vocês preferem fazer a pesquisa no outro também? Só esse, professora. Tá. Esse é melhor, professora. Tá, ok. Então, vamos ver o que nós vamos fazer nesse terreno. Primeiro, vocês vão consultar a CI, tá? Vocês vão ver o que pode, o que não pode fazer. Isso aí é centro de bairro. Ele já vai limitar um pouco vocês. A gente tem edifícios ao redor, mas não são altos. Tá vendo? Tem mais casa. Parece que tem uma vila atrás. No final, tá vendo? Parece que tem uma servidão. Ó, aí você chega numa vila. Aqui tem uma escola enorme. Tem uma escola gigantesca aqui do lado da igreja. O quê? Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus chama a igreja. Né? Aqui tem um pronto-socorro. O pronto-socorro, onde o Miguel está passando ali. Um edifício comercial, onde tem um mini shopping. E aquele outro ali de telhado de barro, esse? É outro prédio. É edifício, não é comercial. Beleza. Então, o que a gente vai ver? O que a gente pode fazer aí? Eu sugiro que vocês peguem a planta do aerofotogramétrico, que está descrita na CI. Tá, o Miguel vai mostrar para vocês. Professora? Oi? Felipe está sentindo saudade da senhora. Está aqui assistindo a aula comigo. Quem? Diretando aqui no meu espaço. Quem? Felipe. Felipe. Oi, Felipe.
Oi, professora, como Você tá bom? Felipe, você sabe que eu sinto saudade daquela aula que você dava para mim? Vou apresentar ela de novo. Deixa eu eu te voltar aqui. agradeço. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Que bom, então, tá. que bom que você está aí. Estou aqui assistindo a sua aula. E me perturbando. Legal. Não, ele não perturba. Para, Cláudia, ele é boa gente. Ó. Com certeza. Deixa eu pegar aqui. Professora. Oi, fala. Depois a senhora me manda, porque assim, na verdade eu estava lendo a CI que eu li foi do terreno da Alzira Brandão. A outra CI... A São Francisco Xavier está aqui, você não tem aí? Está aí, sim. Não veio para mim não, professora. Tá junto. Tá junto. Quer que bote de novo no WhatsApp? A gente vai botar de novo no WhatsApp. Tá? Agora? Pode ser agora? Ó, o Miguel vai colocar agora, tá? Que aí vai ficar mais fácil. Né? Miguel, você merece um beijo. Miguel é gente finíssima. Essa é a rua São Francisco Xavier, tá aí. Isso. Tô aberto aqui também. O que eles querem? A CI. Só a CI? É só a CI que vocês querem? Eu quero só a CI do terreno da São Francisco. Isso. Vocês querem, por acaso, ver o terreno da Valparaíso? Que a gente tem a foto dele aqui, a CI. Tem... Porque a senhora descartou, não foi? Foi. Por que a senhora descartou ele? Olha... Porque ele é o terreno, passa o metrô embaixo. Não, esse é o Alzira Brandão. Esse é o Alzira Brandão. O da... Ih, esqueci o nome. Valparaíso. A Valparaíso é um terreno que está entre vários prédios. Tá? Mas ali tem muito comércio também. Você também pode trabalhar. Põe aí, a CI já foi, Zária. O que eles querem mais? Tá. Mostra o terreno da Valparaíso. Faz favor. Mas aí, quando for fazer o trabalho, professora, cada um escolhe um terreno ou todo mundo tem que escolher o mesmo? Não, olha só. Se nós estivéssemos na aula física, daria para fazer isso. Mas na aula online é complicado. Porque como é que eu vou ajudar cada um a fazer uma coisa diferente do outro? Vai ser complicado. Eu não tenho essa vamos dizer assim, essa facilidade. Mas aí cada um vai fazer um projeto, o mesmo projeto no terreno, olha só, ou cada um faz o seu, cada um faz o seu projeto. O que a gente vai ver? O que pode ser feito ali? Pode ser feito isso ou aquilo. Aí vocês vão ver. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Certo? Ou todo mundo vai fazer o mesmo. Quer dizer, cada um o seu, mas... Por exemplo, se for um prédio comercial, todos farão um prédio comercial. É assim que vocês preferem? Olha ali o da Valparaíso. Entendi. Não, professor. Vai ficar muito complicado. Todo mundo assim? Fazer a mesma coisa. Não é todo mundo o mesmo trabalho. Por exemplo, se eu for fazer um prédio comercial, você vai fazer o seu, a Isária vai fazer o dela, o Marcelo vai fazer o dele, o Matheus, a Cláudia... Cada um faz o seu prédio comercial. Porque não é um prédio comercial. Você vai fazer um estudo de viabilidade. Entendeu? É isso que você vai fazer. Mostra aí, Miguel. A gente achou que ele era meio tripa, assim, sabe? E aí descartamos. Mas vocês têm todo o direito de ver. Olha lá ele. Tá vendo agora? É um terreno bem grande. Olha lá. É o número 23 da Valparaíso. A Conde de Bonfim está logo ali na frente. Tem a Policlínica do Exército, que é uma igreja católica. A Conde de Bonfim está passando de cima para baixo. Tá vendo? Lá na frente, ó, a setinha lá, a Conde de Bonfim ali. Ó. Tá vendo? Essa rua Valparaíso é uma rua que normalmente as pessoas entram nela e ela começa a subir. Quando chega lá no alto, você vira à esquerda e você já está na Barão de Itapajipe. Que a Barão de Itapajipe é uma ligação com a Rua do Bispo, que vai ligar
com certeza ao centro da cidade, a Catumbi. Professora, meu celular tinha dado tilt aqui, eu reiniciei ele. Desculpa, tá? Nada, sem problema. Você perdeu até de onde você ouviu. Professora, foi rapidinho. Foi rapidinho. Tá bom, então. Então, olha só, tem esse terreno. O que vocês acham? Esse terreno é grande. Ele é maior do que o... É bem maior que o outro. Bom, então... Ele tem mais comércio, né? Tem o quê? Tem mais comércio. Olha ele ali, ó. Hoje ele funciona ali, um lava-jato, tá vendo? Tem residencial do lado. Lá na esquina, porque a gente não tem a foto, tem muito comércio. Tem salão de cabeleireiro, tem loja de móveis, tem barbearia, tem ótica, tem muita coisa. Porque ele tem um mini shopping, assim, quer dizer, são galerias, né? Na esquina. E aqui a rua vai subindo, na direção da seta, ela vai subindo. Lá no alto tem o Morro da Chacrinha, certo? Que é uma comunidade. Uhum. Quando chegar lá perto, você virando à esquerda, você vai cair na Barão de Tapajipe, certo? Aqui o fluxo de veículos é médio. É menos do que... É médio para muito. Miguel está dizendo que é médio para muito. Porque na São Francisco Xavier, eu acho que é mais... tem mais trânsito. Tá? Mas tudo bem. Então, vocês querem estudar esse? A gente manda sair para vocês agora. Eu prefiro da São Francisco Xavier. Tá, então, olha só, vai ser um consenso. Você também prefiro. É o seguinte, analisa a CI de um, analisa a CI do outro. Aí, entre vocês, ou entre aqui a gente, né? A gente vai ter isso. Tem muita coisa para falar ainda, certo? Certo. Então, a gente não pode... Então, manda essa CI aí, professora, que manda a CI. semana que vem a gente decide. Vamos para aula. Fez o quê, Miguel? Vai mandar lá no grupo, né? Fez o quê? Tá saindo da sala toda hora, João. O John tá saindo da sala toda hora, que tá dando tilt no telefone dele. É no notebook, professor. Deve estar com vírus essa merda. A CI do... A CI da Valparaíso, né? Valparaíso. Então, beleza. Isso. A imagem e a CI, por favor. Bom, vamos lá, recapitulando o que vocês têm que ver para a próxima aula, por favor. Fazer essa análise dessa CI, vendo o que pode e o que não pode ser feito no local, tá certo? Agora, por favor, façam, porque a gente tem muita coisa para falar. Quando a gente começa, tá? A gente ainda não saiu da pesquisa e coleta de dados. Aí a gente vai ter que fazer, por exemplo, tá? O programa. Porque quando você começa a fazer alguma coisa, qualquer tipo de trabalho, é necessário que você tenha os dados, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, certo? E taxa de ocupação, tudo isso que a gente já mandou para a gente fazer. Se for, digamos, um prédio, o que de você pode? Não tem aqui, provavelmente, não vai ter 7 Rio. Mas a gente não pode esquecer que você tem que levar em consideração o fluxo de veículos entrando e saindo. Parece brincadeira, mas é muito sério quando você coloca um prédio e não considera o fluxo de veículos que vai, entendeu? O número de acessos ao prédio. O que acontece? Você imagina o seguinte, você vai entrar na garagem do prédio. Normalmente tem um portão eletrônico ou tem aquela cigarrinha lá que fica enchendo a paciência dos outros, mas você tem que esperar um pouco. Quando você para, o que vai acontecer? Parou a rua toda atrás de você, certo? Então você tem que considerar isso. Por exemplo, quando você faz um shopping, alguma coisa, você tem terrenos bastante grandes e você vai ter que ter a área de aceleração e a área de desaceleração para que resolver esse problema de construir o shopping.
Porque o estacionamento é pago e eles queriam dinheiro. Como eles queriam dinheiro, o que aconteceu? Eles tascaram o estacionamento de tudo. Está aqui a CI? Tá aqui a CI, já foi para vocês. Eles tascaram o estacionamento. Com o tempo, entendeu? O fluxo foi aumentando, o número de pessoas foi aumentando, eles foram fazendo expansões e mais pessoas foram indo ao shopping e tornou-se uma coisa insuportável. Não dava mais para manter do jeito que estava, porque os engarrafamentos eram absurdamente grandes. E eles tiveram que fazer uma rua externa, tá? Não sei se vocês já repararam. Uhum. Exatamente para dar suporte ao acesso deles ao estacionamento. Ao acesso e à saída, né? Então, você tem que levar isso em consideração. Tem que levar isso em consideração. O que foi, Miguel? Não, a Miguel está perguntando se vocês querem olhar a CI daqui, ou Valparaíso, ou basta ter enviado para vocês? Não, basta enviar, professora. Tá bom, beleza. Maravilha. Então, vamos continuar. Quando a gente vai começar a fazer o projeto, quer dizer, na verdade, o nosso estudo de viabilidade, a gente já viu o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Toda a construção, tá? A área dela é determinada pelo que ela tem. Então, você tem que fazer um programa, estabelecer as áreas. Por exemplo, eu vou ter salas comerciais. Legal. Quantos metros quadrados vai ter? Aí você sabe que você pode ocupar 50% daquele terreno. Digamos que o terreno tenha 1.000 metros quadrados. Você vai ocupar 500 metros quadrados. Quer dizer, a parte que está assentada ali. Você tem que ver o IAT, tá? Para ver quanto é que você vai poder subir. Mesmo que ele te diga que você pode subir X pavimentos, o que vai determinar é o IAT, é o ATE. Às vezes, o número de pavimentos, eu até contei para vocês no prédio em Laranjeiras, que dizia lá que podia ser 9 pavimentos. Quando nós fizemos o estudo, verificamos que nós não conseguiríamos, sob nenhuma hipótese, tá, colocar 9 pavimentos. A gente podia colocar 5 pavimentos e um subsolo semi-enterrado, mais nada. Então, fica uma coisa complicada. Isso é uma coisa boa de se ver. Digamos, então, que você tenha 500 metros quadrados e que você tenha um IAT, um IAA, né, um índice de aproveitamento, um IAT do terreno, certo? De 3. Então, você pode ter 1.500 metros quadrados, não, 3.000 metros quadrados de área construída, certo? Se você tem 500, você vai ter 6 pavimentos. Aí você tem que ver quanto é que ele diz para você que vai ter. Lembra que quando você faz um prédio, você tem os acessos. E a gente já viu, tá, que os acessos podem chegar até 30%. No caso, vai chegar em torno de 15, 20. Se você descontar 500, tirar 15, vai dar quanto? Vai dar 50, 75 metros quadrados. Né? Mais ou menos, não é isso, Miguel? 75 metros quadrados. Vamos botar 100, só para fazer a conta redonda. Então, você vai ter 400 metros para dividir em salas. Tá certo? Uhum. Para que você quer essa sala? Eu quero para pequenos consultórios, ou eu quero para pequenas confecções. Então, você tem que ter... O que você deve ter? Você vai ter que ter uma antessala, certo? Que vai ser uma recepção. Você deve ter um banheiro. Poderia ter uma pequena copa, tá certo? E você vai ter a sala propriamente dita. Então, mais ou menos, quantos metros quadrados vocês acham que seria cada espaço desse? Cada sala dessa? No total, quanto vocês acham? Põe aí o áudio e responde. 50? Olha, 50 é muito boa. Agora... Eu achei 20. Não é comercial, não. É em torno de 30,
40 metros quadrados. Consultório, professora, por exemplo, um consultório dentário? Consultório dentário, por exemplo. Para você saber quanto é que cabe, quanto é que você tem que ter num consultório dentário, é aí que começa a parte interessante, você tem que ver qual é o equipamento que é usado. Por exemplo, você sabe que a cadeira é grande, a cadeira tem várias posições, você tem que saber, o cara vai fazer cirurgia ou o cara não vai fazer cirurgia? Hoje, normalmente, as pessoas fazem cirurgia porque hoje estamos vivendo a era do implante. Se estamos vivendo a era do implante, você tem que ter uma circulação maior e você vai ter que ter um ajudante, tá certo? Então, você tem que começar a pensar nisso, certo? Quanto é que mede uma cadeira? Quais são os equipamentos que você precisa para dar apoio? Porque se você faz uma cirurgia, você tem que ter carrinho, você tem que ter uma série de coisas que tem que caber naquele espaço, tá certo? Porque não adianta também você projetar alguma coisa sem saber para que vai servir. Você tem que ter um mínimo, tá? Eu sempre gosto de projetar o ideal, mas o ideal não é comercial. Ó, Miguel acabou de abrir aqui um consultório dentário. Tá, não dá para mostrar para eles lá na tela, não? Normalmente, quando você faz um escritório dentário, ele vai cair na vigilância sanitária, tá certo? Então, inclusive, essa foto que o Miguel achou ali na internet, ela está mostrando que tem uma mesa, tá? E essa mesa é uma mesa que o dentista conversa com o paciente para mostrar o que vai fazer, entendeu? No tratamento, etc. e tal. Só que a vigilância, ela não tolera isso, ela não permite isso. Ela exige que você tenha um espaço isolado, mas não quer dizer que tenha que ser fora. Você tem que dispor de tal maneira que um vidro, que se você colocar um vidro, você já tem esse isolamento. Entenderam? Eu tinha falado 20 porque, assim, eu já trabalhei com projetos de consultório dentário. E a gente trabalhava, tipo, 12 metros quadrados. Sim, mas você fala a sala de atendimento. Porque, olha só, o que tem que ter num consultório dentário? Local para esterilização, tá? Que você tem que ter. Local para o lixo contaminado, porque quando você... Ó, Miguel colocou ali várias fotos, vocês estão vendo? Não. Sala de dentista, projeto. Pô, isso é a puta de uma sala de um dentista. Ali ele tem até 2 consultórios. Essa primeira tá errada. A primeira... Essa mesa aí. É isso que eu tô falando. A segunda de baixo também. Também. Exatamente. Você é daqueles caras que te cobra R$500 só para te ver, meu filho. Não, amor, a vigilância não vai liberar, não. A vigilância, não. ela não vai liberar, é isso que ele está falando. Tá. A cadeira e material junto com o escritório. E não pode. Não a vigilância pode. É muito chata. Olha aqui a sala, tá vendo? Aqui, ó, tem uma aqui embaixo, professora. Aonde? Aqui, ó, bem embaixo dessa planta aí, que tá com vidro, ó, separando a parte de consultório da parte essa aqui? Oi? Do lado dela aqui, ó, do lado. Vem pro seu lado esquerdo. Esquerdo? Com a mão. Aí? Com a mão. Essa daí. Essa aí, ó. É aqui, ó, o vidro. Essa tem um vidro aqui, ó. Exatamente. Isso é permitido. Isso é permitido. Entendeu? Isso é permitido fazer. Sim. Agora, não pode estar livre, leve e solto. Isso não eu só vou em consultório de dentista pobre, então, porque os consultórios são extremamente apertados. Somos dois nessa área. Pois mas a gente vai procurar fazer a coisa boa, certo? Não vamos pensar Exatamente, não vou pensar nisso não. Não gosto disso não. Não, vamos fazer um negócio direito. O que professora, tem que ter um cuidado também com a acessibilidade? Sim, com certeza. Eu tive 2 projetos onde eu tive realmente problema. O projeto de uma academia, que eu achei que não tinha necessidade, e realmente eu tive que me manejar porque tem.
Claro que na minha cabeça... Gente, não existe mais isso. Todo projeto tem que ter acessibilidade. Exatamente. Não tem mais. É igual casa sem banheiro. E ergonometria também. Exatamente. Olha esse layout aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Uhum. Ele está mostrando o giro que tem que ter, olha só. A pessoa está fazendo uma cirurgia. Olha lá como é que ela faz. Ela aqui tem uma sala de esterilização. Nem todo lugar você vai ter essa sala de esterilização. Não é necessário. Inclusive, você tem até um pass-through aqui, ó. Tá vendo? Aqui, o pass-through. Então, o cara esteriliza, guarda, armazena, né, a parte esterilizada e passa pelo pass-through para começar a operação. Tá vendo? Uhum. Olha lá. Aí, uma sala dessa, ela não é grande. Tá? É porque, professora, quando você tem um local de esterilização, você tem que ter uma entrada para material sujo, uma saída diferente para material limpo. Eu sei. Eu já fiz laboratório, já fiz essas coisas, eu sei. Eu fiz clínica. Então, eu fiz o consultório dos oncologistas associados. Então, é pior ainda. É, pior. Ainda tem os medicamentos quimioterápicos. Olha aqui, tá vendo? De novo, você tem um vidro separando, você tem outro vidro separando, olha lá. Tá vendo? Então, isso eu estou mostrando só para vocês terem uma ideia de quanto é que vai ter cada sala dessa. Se for um consultório médico, ele também vai ter que ter um espaço bom, certo? Porque, aqui, ó, tá vendo? Tem um vidro, olha lá. De novo. Piso, teto, olha lá. Eu, inclusive, fiz um consultório dentário que eu achei que ficou muito legal. Essa ideia foi muito boa. É muito chato você ficar ali sentado com a boca aberta, entendeu? Com o olho fechado, né? Aí, o que eu fiz? Coloquei uma televisão no teto. O cara tá lá olhando, entendeu? E ele recebe um headphone e ele fica escutando, assistindo filme, ouvindo tudo direitinho. Pô, deu maior ibope. Todo mundo que ia lá não queria ir embora. Olha aqui uma outra. Tá vendo? Isso aqui eu só estou dizendo para vocês, só estou mostrando. Tá? Essa aqui tem até cotas, tá vendo? Para vocês terem uma ideia do espaço que vocês precisam ter. Olha lá. Aqui ele tem uma copa, ele tem a sala de esterilização, que é comum as duas, ó. Tá vendo? E você tem aqui, ó, um banheiro, ó. Tá vendo? É bem interessante essa sala, esse consultório. É uma mini clínica, né? É bem desenvolvido. Os metros quadrados. Vê aqui, Miguel, quanto tem mais ou menos. Deixa eu ver. A gente está ampliando aqui para... Tem que levar em consideração a garagem. Tá? Porque, por exemplo, quanto mais sala você tiver, mais vaga você vai ter que ter. Porque você vai ser provavelmente pelo metro quadrado de área construída. Agora, professora, se a gente quiser padronizar, por exemplo, os tamanhos de sala. Pode. E depois vai contratar seu profissional para mas é isso que eu estou falando. O melhor possível. Você vai colocar de tal forma, você não vai fazer. A gente só usou isso como exemplo. Você vai colocar de tal forma que você possa ter vários layouts, entendeu? Cada um vai contratar o seu arquiteto, o seu design de interiores, entendeu? Para fazer o seu layout. Pode ter certeza que é isso que vai acontecer. Nada é feito assim, entendeu? Engessado. Você tem que dar possibilidade às pessoas. Tá certo? Ok. Tá, então, quando vocês trouxerem na próxima aula, você já traga o que pode, entendeu? E quantos metros quadrados vocês podem construir em cada um, que aí a gente vai depois destrinchar aqui a parte do programa, entendeu? Vamos ver as funções, certo? Tudo isso é importante, tá certo? Ok. Quer ver o slide de novo? O slide Slide de quê?
aquele último texto. Aqueles slides que a senhora estava passando. Ah, tá, vai. É que a gente parou naquele dia, no glossário a gente estava falando, faltavam dois temas só, tá? Para a gente discutir, certo? Uhum. Vocês se lembram qual era? Eu não lembro qual era, não, mas eu parei aqui nas minhas anotações no pré-dimensionamento. Pré-dimensionamento, exatamente. Olha lá. Que era o que a gente estava mais ou menos falando, tá? Quando você faz um pré-dimensionamento, você tem que saber. Ele está abrindo aqui, só um minuto. Posso falar? Então, quando você faz o pré-dimensionamento, é aquilo que a Isária falou. Eu não posso dar uma pincelada geral para o cara fazer o que ele quiser? Claro, mas para isso você tem que saber o que cabe cada coisa. Ah, eu quero fazer uma clínica médica. Beleza. O que precisa numa clínica médica? Eu preciso disso, disso, disso. E uma clínica odontológica? Isso, isso e aquilo. Então, quando você vai colocar uma coisa dentro da outra, você tem que saber que ela tem os mínimos para um e para os outros. Entendeu? Eles dois vão estar mais ou menos juntos. Ah, eu quero fazer uma confecção. O que você precisa numa confecção? Mesas de corte, etc. e tal. Será que vai caber nessa sala? Talvez não. Talvez tenha só oficina de pequenos concertos, entendeu? Porque senão você teria que comprar 2, 3 salas e abrir para você poder fazer as mesas de corte, etc. e tal. Tá certo? Então, tudo que você for fazer, você tem que saber o que você vai colocar dentro. Por exemplo, você vai fazer um dormitório, certo? Aí a primeira coisa que você faz, eu quero fazer um quarto de casal. Que tamanho tem que ter esse quarto de casal? Tudo vai depender do gosto da pessoa. Isso eu estou falando para o pré-dimensionamento, tá certo, gente? Eu gosto de cama gigante. Então você quer uma king? Uma king? Eu quero uma king. Então, que tamanho tem uma cama king? 2,3 metros por 1,80 m, certo? Se ela tem 2,3 metros por 1,80 m, certo? Olha só, ela sozinha já ocupa quase 4 metros quadrados de um quarto. Eu preciso circular. Qual é a circulação mínima que eu tenho que ter para eu poder acessar a minha cama? Com conforto. Entendeu? 80 centímetros. Senão, se eu tiver uma cadeira de rodas, eu tiver sofrido um acidente, eu não vou colocar, não vou chegar lá. Então, se eu tenho 1,80 m e eu coloco mais 1,60 m, eu já estou com 3,40 m. Tá? 3,40 m por 2 e 3. Olha só, já são mais de 6 metros quadrados. Tá vendo? Então, normalmente, esses quartos que você vê hoje, apartamentos aí, tem o quê? 9, 10, 12 metros quadrados. Já está apertado. Tá certo? Aqui em casa é um horror. Então, já está apertado. As pessoas ignoram isso. Eu estou ensinando a vocês como é que você chega lá. Em frente à cama, tá? Vai depender do que você tenha. Por exemplo, se você tiver um armário, para que você possa abrir a porta desse armário, tá? O ideal é que você tenha no mínimo 80 centímetros também. 80 centímetros. Mas se você tiver abrir a porta do armário, entre o armário e a cama não pode ter menos do que 60. O que as pessoas não consideram é exatamente isso. Quanto tem o armário? 60. Aí ela coloca 2 e 3 mais 1,20. Então vai dar 3,23, certo? 3,30, vamos dizer assim. Tá certo? 3,30. Eu já estava com 3,40 por 3,30. Eu consigo fazer um quarto? Consigo, mas vai ser muito apertado. Eu vou ter uma circulação horrorosa. Tá certo? É isso que as pessoas ignoram. As pessoas não veem isso. Aí elas colocam a porta lá no cantinho. Você perde parte do armário e você cria um cachimbo para entrar. O ideal é que essa porta tivesse em frente a essa circulação que está entre a cama e o armário. Tudo isso é um pré-dimensionamento. Tá certo? Digamos que você tenha esse espaço, mas você tem um mini closet, ou tem um closet. Quanto é que você precisa para ter um closet? Quanto é que vocês acham? De 1,20 a 1,70, professor, o mínimo?
É mais ou menos. De circulação dentro dele é 80, né, professora? É isso. Não, Por exemplo, eu acabei de fazer um apartamento aqui na Barão do Flamengo e aí o quarto não era grande. Ele não tinha muita profundidade, mas ele tinha uma largura boa. E se eu pusesse o armário ali, o armário seria menor do que a gente imaginou, do que a cliente ia precisar. Como eu solucionei? Eu fiz um mini closet. Eu tirei 1 metro, tá? Porque eu tinha bastante espaço. Eu tirei 1 metro, tá? Pelo comprimento todo. O quarto tinha 3,20 de comprimento, não, 3,26 de comprimento. Eu tirei a circulação, que já vinha com 85, e o resto eu fiz um closet, e dando para a circulação de acesso, eu fiz um armário que virou uma rouparia, para roupa de cama e banho. Tá? Bom, o que eu fiz nesse closet? Vocês vão achar que é uma maluquice. Eu botei uma porta central, coloquei 60 para um lado, 60 para o outro, e entre eles tinha 75. Só que quando você entra, você não vira, porque você já tá acessando um lado ou o outro. Entenderam como é que é? A cliente ficou surpresa, porque tudo que ela tinha num armário, que tinha 8 portas, coube e sobrou espaço nesse espaço que a gente fez. Só para vocês terem uma ideia. Porque aí você coloca vários andares de roupa, entendeu? Você tem 3 alturas de roupa, gaveta, você tem tudo ali. Então, isso é um pré-dimensionamento, entenderam? Você precisa saber, por exemplo, quanto mede um vestido, quanto mede um casaco, tudo isso você tem que saber. Vocês estão escutando? Está todo mundo escutando? Sim, sim. Professora. Oi, fale. A gente está escutando. Ah, tá. Eu vou tomar um gole d'água. Vocês estão servidos? Já tomei. Por exemplo, você vai fazer uma sala. Aí você vai dizer, eu quero uma sala, é uma sala única. O que vai ter ali? Refeição, estar. Então, você tem que saber que tamanho de mesa, qual é a circulação que você tem que ter no entorno da mesa, certo? O sofá, qual é a dimensão do sofá. Tudo isso você tem que saber para você saber o tamanho que você vai ter numa sala. Isso quando você está fazendo o projeto ou você fazendo isso que a gente está falando, o pré-dimensionamento. Tá certo? A mesma coisa para copa, cozinha, despensa. Tudo que você for fazer, você tem que saber o tamanho. Digamos que você vai fazer uma loja. Vai vender o que nessa loja? Ela vai vender cosméticos. Maravilha. O que eu preciso ter numa loja para vender cosméticos? Prateleiras. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dispor isso? Certo? Aí você tem que começar a ver o fluxo, como é que vai ser. Isso é outra coisa importantíssima, o fluxo. Tudo que entra tem que rodar e tem que sair. Isso é o fluxo. Se você empacar isso, adeus, bye bye. Não vai dar certo. Tá certo? Não vai dar certo. Você tem que saber como é que você vai acessar cada coisa. Primeiro você chega, depois você entra, depois você acessa. E aí você circula e termina saindo. Você tem que ter isso totalmente liberado. Você não pode ter obstruções. Senão a pessoa vai ficar prejudicada. O seu espaço vai ficar prejudicado. Deu para entender? Sim. Pode, vai no outro. Planejamento do trabalho. Isso aí é o seguinte, seja para o final do final do final. O que acontece? Nós temos, já há muitos anos, os alemães inventaram uma norma que eles chamaram de norma DIN, que foi acatada pela nossa ABNT. Então, ele estabelece que os desenhos têm vários padrões, A4, A3, A2, A1,
A0, certo? Você tem até o A5. Vocês conhecem essa padronização de pranchas, não conhecem? Vocês têm isso de cabeça? Não. Não, o tamanho da prancha não. Olha só. Então, vamos começar. Você vai ver. Se vocês puderem ir escrevendo assim do lado, vai ser mais fácil. Tá? Olha só. Qual é o A4? Vocês sabem o tamanho do A4? 241, eu acho. 29,7 por 21. Isso. Você está falando em centímetro, eu estou falando em A4, não, você falou 420, você está falando do A3. É do A3, isso. Presta bem atenção, eu vou ensinar para vocês que essa vocês jamais vão esquecer, tá certo? 21 tá, por 29,7, tá certo? O A4. Esse é o A4. Qual é 21. O A3? 21 por 29,7. O A3 é o dobro. O dobro. É o dobro? Você tem certeza? Professor, é 420 por 17 por 20 e pouco. 29,7 por 420, tá? Isso, acho que ela... Olha só, olha aqui a particularidade. O que tiver à esquerda vai descer para a direita, tá? Presta atenção que vai ser sempre assim. O que tiver à esquerda, dobra e vem para a direita. Entenderam? Agora vamos lá. Qual é o... Não entendi. Olha só. 21 por 29,7. Sim. Qual é o A3? 29,7 por 420. Certo? Olha só o que aconteceu. O 29,7 estava à minha direita, tá certo? Uhum. Ele desce e vem à minha esquerda. Olha lá. Entendi. O que estava à minha esquerda é sempre assim, vocês vão ver. Ele dobra e passa para a minha direita. Tá vendo? Qual é, baseado nisso, o A2? 420 por 594. Certo? Lembra o que eu falei? Olha. 420 por quanto? 420 por 594. Eu faço isso direto, eu nunca prestei atenção. Pois é, mas eu estou dando a dica para você nunca mais esquecer. Olha só de novo. O que estava à minha esquerda desceu para a minha direita. O que estava à minha direita desceu para a minha esquerda. O que estava à minha esquerda dobrou e veio para a minha direita. Baseado nisso, quanto é o A1? 594 por 840. 841, Tá? Qual é o A0 baseado nisso também? 840 por 1.189. 1.188, né? Não é isso? Vocês nunca mais vão esquecer. Concorda ou discorda? Concordo. Ó? Isso aí é o pulo do gato. Eu passei agora um dos pulos do gato para vocês. Nunca mais vocês vão esquecer. Pode passar adiante, porque ninguém guarda isso com mais facilidade do que dessa forma. Você nunca mais vai esquecer. Você guarda o A4. Guardou o A4? O resto você nunca mais esquece. Não é legal? 188. Hã? Estou fazendo as contas aqui do A0. Do A0? É 594 vezes 2. Vezes 8. 188. 1.188. Não, 1.118, não é não? 58. 1.100. 1188. 1188. 1.188. É isso. Aprender. Legal. Né? Pode usar e abusar. Eu deixo. Ok. Facílimo, não é? Fácil. Agora, que escala você vai usar para fazer o seu desenho? Se você tem um mega terreno,
é evidente que você não vai conseguir fazer numa escala de 1 para 100, 1 para 50, 1 para 125, 1 para 75. Você não vai conseguir porque é um mega terreno. Você vai ter que trabalhar na escala de 1 para 500, 1 para 200, 1 para 250, 1 para 1000, 1 para 1250, tá certo? Aí, como é que você trabalha depois para você poder fazer o seu estudo maior? Você vai trabalhar com eixos, certo? Você traça eixos verticais e eixos horizontais. E você vai montar os quadrantes, tá certo? Não é o nosso caso, que o nosso terreno é pequeno. Então, nós vamos montar os quadrantes. Então, por exemplo, como é que eu faço? Eu tenho o eixo A, B, C, D na horizontal. 1, 2, 3, 4 e assim vai na vertical, certo? Então, você vai A1, A2 e aí você vai fazendo. Ali, aquele trecho, você consegue colocar numa escala bem maior. Você vai trabalhar aquele setor, tá certo? Então, quando você tiver um mega terreno, você vai trabalhar com escalas pequenas, certo? E vai, posteriormente, ampliar para você fazer uma planta de construção, tá certo? Agora, quando você vai fazer o detalhamento, aí você já tem que usar uma escala de detalhe. Que escala é uma escala de detalhe? É uma escala de 1 para 20, 1 para 25, tá certo? 1 para 10, 1 para 5, certo? Mas aí, se você quiser detalhar o detalhe do detalhe, aí você vai para 1 para 2, 1 para 2,5, certo? Porque aí você vai ampliando e dando mais... como eu posso te dizer? Tá faltando a palavra. Tá faltando o termo, caramba. Detalhes. Mais visão, né? Mais visão. Professora, mas tem uma coisa assim, por exemplo, tem contratos que eu trabalho que eles pagam por prancha, por exemplo, né? Então, a escala vai depender do que a gente do que o cliente quer pagar. Então, ele paga por prancha, por documento, né? No caso, na questão do desenho. E porque às vezes a memória de cálculo é mais cara do que o próprio desenho técnico. E aí a gente pega, eu desenho no 1 por A1 e depois eu puxo na viewport e coloco a escala que dá. Pois é, aí entra o seguinte. Me desculpa o que eu vou falar, mas eu sou de uma época em que a gente prezava muito o que a gente fazia, assim, a nível de desenho. Porque quando você tem um desenho muito bem feito, muito bem cotado, muito bem estudado, na prancheta, ou onde quer que você esteja trabalhando, você vai ter muito menos erro na obra. E o custo dessa obra vai ser muito menor claro, que aquele que você está fazendo, como você disse, a escala... Você não tem retrabalho. Exatamente. Porque, infelizmente, as pessoas perderam essa noção. Na época em que eu estudei, e que eu estagiei, e que me formei, e trabalho assim até hoje, tá? A gente fazia paginação de piso, de parede, de tudo. Tem um prédio... Mas a gente faz. Sim, mas aí você faz, e aí você não dá a visibilidade que a pessoa precisa, porque está muito reduzido. Sim. Entendeu? Porque você está vendendo o documento, e não o documento necessário para que você possa construir de verdade. Com qualidade. Com qualidade, entendeu, Isaac? Exatamente. Eu não tô questionando se você faz ou não. Eu estou dizendo que a qualidade decai, porque visualmente na obra ela fica complicada. Vocês já foram à obra ver como o peão trabalha? Eu tenho um amigo que ele fala que a glória, entendeu, seria se você pudesse, num único desenho, fazer tudo. Porque peão não gosta de olhar, por exemplo, corte. E você tem que fazer corte. Se você conseguisse fazer isso, você faria numa boa. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, olha, não digo numa coisa grande, mas eu consigo fazer a planta e a coisa e o peão olhar.
Aí ele disse, estou duvidando. Eu falei, vai apostar? Ele disse, aposto. Bom, eu faço o detalhe da cozinha, do banheiro, de tudo. Sabe como? Uma isométrica. Ela é a planta e o corte. Então, você consegue fazer. O peão ama. Porque ele vai ver onde é que está começando o azulejo, onde é que está indo, como é que está o ralo. Ele vai ver tudo. Ele vai ver tudo. Eu faço a isométrica. Entendi. Entenderam? Mas aí é aquela velha história. Você está indo à obra, você está sabendo o que está acontecendo, entendeu? E eu acabei ganhando a aposta do meu amigo. Ele falou, caraca, é mesmo, você tem toda a razão. Passou a fazer. Vocês com CAD, então, vocês conseguem fazer muito mais rápido do que eu. Entenderam? Uhum. É só uma questão de você ter essa noção do que precisa. Eu não estou questionando, entendeu? Eu acho errado. Eu pago por documento. Mas não é bem assim que a coisa funciona. É porque quando a gente trabalha para a empresa, é diferente um pouco mesmo. É diferente de você trabalhar particular. Sim, eu estou... Isso que eu tô projeto e eles te pagam por documento, então eles querem que você... Eu acho que é uma falta de preparação de quem vai vender. Se a pessoa se a pessoa explicar, independente se é empresa ou não, a importância disso, mostrar a redução de custo, a melhora na qualidade da obra, eu tenho certeza que a coisa fica... E, Marcelo, é isso. Assim, quando você fala de grandes corporativas, não funciona. Olha só, acontece que com o tempo, tá, isso está mudando, sim. Porque há algum tempo atrás, você via que havia muito retrabalho em obra. Por exemplo, as pessoas, quando iam usar pastilha em fachada, etc. e tal, elas não usavam a massa adequada, elas não faziam as coisas como tinha que ser feito. Quando eles usavam grandes formatos, eles não colocavam a massa de um lado no chão e na peça, certo? Eles não colocavam. Aí o que acontecia? Passava 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, caía tudo. Só que as grandes empresas começaram a ver que o prejuízo era muito grande, porque a defesa do consumidor diz que a responsabilidade sua, entendeu? É no mínimo 5 anos. E o cara ia ter que refazer aquilo várias vezes. E eles começaram... Professora, fala. O apartamento do meu irmão atrasou mais ainda, mais acho que 8 meses para entregar, por causa de erros da obra, de execução. Acredito. E eles tiveram uma despesa incrível, porque tiveram que refazer quase tudo. E exatamente. Isso tudo a construtora teve que arcar. Com certeza. Então, isso é uma coisa que está mudando, a mentalidade está mudando, entendeu? Eu acho ótimo. Mas, tudo bem. Tem mais algum outro slide, Miguel? Acho que não, acho que esse era o último. Tem mais um, eu acho. Tem esse. Não, esse era o dos terrenos, tá? Bom, hoje a gente acabou a nossa aula. Agora, por favor, se vocês precisarem falar comigo, sintam-se à vontade, manda o WhatsApp. Se vocês quiserem conversar, é no 996400240, porque o outro caiu no vaso e ele não tem o áudio de retorno. Eu escuto vocês, mas vocês não me ouvem. Tá? O meu e-mail vocês têm, né? O WhatsApp. O que vocês precisarem tirar dúvida, certo? Vocês, por favor, se comuniquem. Não se façam de rogados, por favor. A gente está aqui para ajudar, certo? É claro que a aula presencial é melhor, mas já que nós não temos, a gente tem que se virar com o que a gente tem. E eu acho que a gente está até, de alguma maneira, dando conta do recado. O que vocês acham? Professora, a senhora está de parabéns. Por quê? Está dando show de áudio, tá dando show. Excelente, excelente, professora. Está dando show. E aí, Cláudia? Professora, eu estou super gostando da sua aula. É o quê? Para mim, a aula está sendo muito boa. E o fato de a gente poder olhar no YouTube e ver as suas aulas, rever, sim. ajuda.
Ótimo suas aulas, professora. Aliás, eu particularmente acho que a senhora, de todos os professores que eu estou tendo aula, está sendo a melhor. Olha, assim vocês enchem minha bola, eu vou acabar acreditando. A professora só não vai querer mais dar aula lá na faculdade, né? Ela vai querer ficar só de casa aí, né, com o Miguel tomando café. Olha, professora, eu já fiz um barraco lá na faculdade, até citei a senhora que a senhora está dando um show. Eita ferro, você não me comprometa, criatura. Puxa saco. Falei que a senhora está dando show. Ave Maria. O professor mais novo aí que tá Olha, tinha um amigo meu que dizia uma coisa muito engraçada. Ele era tão cascudo quanto eu na faculdade. Aí, quando chegavam uns meninos novos tirando onda, ele olhava e dizia assim: pato novo não dá mergulho fundo. E ele está lá certo, cara. Pato novo não dá mergulho fundo. Amigo, para você ter cancha de sala de aula, é preciso que você tenha bagagem, tem que ter sala de aula mesmo. Tem que ter. Olha, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, que eu olhei, eu tinha na época 26 anos, eu acho. Era isso mesmo. Que eu olhei, os alunos eram quase todos mais velhos que eu. E professora, eu também fui assim. Falei, meu Deus. E agora? Eu comecei a sentir uma dor de estômago, sabe? Um calafrio, suava na mão. Aí eu comecei a falar. E fui me tranquilizando. Aí eu descobri que o importante é vencer a inércia. Que o resto se faz sozinho. É preciso, evidentemente, que você conheça sobre o que você está falando. Se você... Oi, Matheus. Tudo bom? Hoje você ficou até o final. Maravilha! Maravilha. Ih, ficou vermelho. Dá um beijo aí na sua mãe, no Antônio, na sua irmãzinha, que eles são meus amigos há anos, por isso que eu estou falando. Eu conheci Matheus menininho, mas menininho mesmo. Bem garotinho, devia ter o quê? Uns 4, 5 anos, não era, Matheus? Pode olhar, tá que nem um camarão ele, de tanta vergonha. Mas, professora, tem professor lá novo que não sabe mexer na internet, ó. E essa era falando... Olha só, eu também não sei, não. O Miguel é que me ajuda aqui, porque se não fosse Miguel... Mas você se mostrou interessada. A senhora correu atrás, isso né, aí. Correu atrás, se mostrou interessada. Isso eu realmente fiz. O outro cara pegou e meteu... Tem um professor que está se recusando a dar aula online. Já passou exercício, hein? Já viu vocês já, hein? Olha só, tem exercício para fazer dele já. Instalação elétrica? Isso, ele passou por e-mail. Mentira! Olha aí para tu ver. É o Antônio? Olha aí para tu ver. Já é um começo, né? É o Antônio? Antônio Trindade? Marco Aurélio. Marco Aurélio, já sei quem é. Ele só passou a apostila e passou exercício, professora. Eu acho que eu só vi a cara dele quando eu fui pra faculdade. A gente vai aprender sozinho elétrica. Vocês vão dar choque. E o exercício não tá molezinha não, tá? A gente já tá dando choque com ele, já. Tá todo mundo reclamando. Então, voltando, se vocês precisarem de mim, tô a postos. Agora, faça o dever de casa, tá? Por favor, para a gente começar na próxima aula a trabalhar. Legal? Vamos trabalhar. Falou, então. Um abraço, professora. Tchau, beijo grande. Tchau, professora. Boa noite, meninas.